Olá, sejam bem-vindos a mais uma Live Paulus. Eu sou a Roberta Molina, do grupo de comunicação da Paulus, e eu estou aqui hoje para a gente falar de Santo Antônio. Quem vai conversar com a gente é Dionísio. Dionísio é um estudioso sobre Santo Antônio e vai esclarecer muita coisa aqui para a gente. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Já fixei o comentário aqui, os milagres de Santo Antônio é o nosso tema de hoje, gente. Gustavo, seja muito bem-vindo. Cledson. Dronei, seja bem-vindo. Tem muita gente entrando aqui. Patrícia. Dionísio está chegando. Nosso autor, que vai bater um papo com a gente hoje sobre o nosso tema, que é os milagres de Santo Antônio. Cacilda, bem-vinda. Cida Soares, seja muito bem-vinda. Botelho, Eliane, Diniz. Cida de Crixás. Clara. Eduardo Carneiro, bem-vindo. Oi, Dionísio. Que alegria ter você por aqui. Tá me ouvindo bem? Boa tarde. Acho que está carregando para a gente aqui. Oi? A transmissão. Tá carregando ainda. Enquanto isso, enquanto está carregando aqui a entrada do Dionísio, eu vou dando boas-vindas a quem está entrando. A Nilda, um beijo. E melhor. Nardo Monteiro. Dionísio, você está me ouvindo bem? Você está me vendo bem? Você está me vendo bem? Mas está tendo interrupção. Você quer entrar novamente para ver se a gente consegue melhorar essa transmissão? Oi? Vamos tentar. Tá. Eu aguardo você novamente, então. Tá carregando aqui a imagem do Dionísio e eu não estou conseguindo vê-lo. Não sei como vocês estão... se vocês estão conseguindo se conectar a ele. Dionísio? Dionísio, eu não estou conseguindo... Não está carregando para mim. Você quer entrar novamente, Dionísio? Para ver se a conexão melhora? Pessoal, como é que está a conexão do Dionísio para vocês? Se vocês puderem me dar um retorno. Eu estou pedindo. Dionísio. Bom, gente, o que aconteceu foi que a transmissão do Dionísio, ela tá um pouco lenta, então ela fica carregando pra gente, tá? Mas aí eu vou antecipando aqui para vocês. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre Santo Antônio. Nós vamos falar um pouco mais sobre os milagres de Santo Antônio, especificamente sobre o livro do Dionísio, que é o autor que estava aqui com a gente, ele vai entrar novamente. Enquanto isso, eu vou dando as boas-vindas para vocês, Rafael, Vanderlei, seja bem-vindo, todos vocês. O Luz Novaes está dizendo que não estava boa não, ele vai entrar novamente, a gente vai conseguir, então, ter uma visualização melhor, tá bom? Vivian Fonseca, seja bem-vinda. Bom, gente, vou antecipando para vocês o livro, o Dionísio, ele tem 2 livros com a gente, com a Paulus Editora, tá? Santo Antônio, na verdade, ele é isso mesmo. Orações a Santo Antônio, trezena, responsório e outras invocações, e Santo Antônio contra o mundo, a história do grande santo para os nossos tempos. Especificamente vamos falar sobre esse, tá? Deixa eu ver se eu consigo, então, chamar o Dionísio aqui mais uma vez para ele conversar com a gente. Vamos lá.
Dionísio, ele já entrou, mas a conexão estava bem ruim e agora a gente vai tentar de novo. Agora Melhorou? sim! Oh! Muito, melhorou muito. Como vai, Dionísio? Tudo bem? Sua imagem está um pouquinho para o meu celular. Você me ouvir bem? Você está me ouvindo bem? Porque eu estou te ouvindo com um pouquinho de eco. Você quer diminuir um pouquinho o seu som? Será que isso ajuda? Está cortando muito a transmissão. Vê se você... Vamos ver. Agora melhorou. Agora eu Melhorou. consigo te... Melhorou, né? Melhorou. Deu uma melhorada. Ótimo. Então vamos lá, gente. Dionísio, ele vai conversar hoje com a gente sobre o Santo Antônio, né? O tema da live de hoje é os milagres de Santo Antônio. Dionísio é autor, é o Dionísio Pedro de Alcântara Lisboa, formado e pós-graduado em Direito, membro da Irmandade de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, Bahia, e autor da Paulus. Seja bem-vindo, Dionísio, mais uma vez. A transmissão está Dionísio? ruim. A transmissão está um pouco ruim de novo. Sua imagem agora caiu. Voltou. Tá conseguindo me ouvir? Estou conseguindo te ouvir tremido. Está tremido, mas estou conseguindo te ouvir. Na verdade, eu não tô conseguindo te ouvir direito. Pessoal, como é que vocês estão vendo a nossa transmissão, né? Como é que a transmissão do Dionísio aparece para vocês? Como que a minha tá aparecendo para vocês? Porque para mim, eu consigo me ver sem interrupção, né? Não sei, o Dionísio, você se vê sem interrupção, Dionísio? Sim, eu consigo me ver sem interrupção. Sim, sim. Eu consigo. Olha, eu tô conseguindo te ouvir bem agora. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar. Vou pedir até para você baixar um pouquinho para não ter eco. Aqui estão dizendo, Roberta tá ok, o do Dionísio tá ruim, tá um pouco tremido. Tá. Vamos fazer assim, Dionísio, vamos tentar você baixando um pouquinho o seu som para a gente não ter eco, para ver se a gente te escuta bem, tá? E aí a gente vai tentando levar. Caso contrário, a gente tenta novamente a sua entrada. Pode ser? Dionísio? Você conseguiu me ouvir? Oi? Interrompeu. Quer tentar entrar novamente? Vamos tentar de novo? Pode ser? Sair. Tá bom, porque eu não tô conseguindo te ouvir, agora deu uma travada mesmo. A gente vai tentando até dar certo, né? Porque a gente preparou uma pauta muito bacana para vocês hoje, né? Santo Antônio é um santo muito popular. Só que a história dele é muito intensa, é muito profunda. É um santo que realizou muitos milagres em vida e depois também. Então, é uma história de vida que fala muito pra gente, inclusive nos dias de hoje, né? Porque ele era um orador, né? E ele também tinha uma ética muito forte. Era um santo que ele, de fato, vivia aquilo que ele pregava. Então a gente tem muito que aprender com Santo Antônio. E o livro do Dionísio é um livro muito completo, né? É um livro que ele traz para quem tem essa devoção por Santo Antônio, é um livro que trata da história dele. Então, se você tem essa devoção por Santo Antônio e quer se aprofundar, quer ter conhecimento na história de Santo Antônio, esse livro é um livro ideal. Desde o nascimento de Santo Antônio, desde a adolescência dele, Dionísio, ele pesquisou e trouxe alguns fatos muito importantes sobre a mãe, o pai, como foi a infância e depois a adolescência, como foi que Deus começou a agir, que ele começou a escutar a voz de Deus e começou a fazer tantas coisas importantes que ficaram marcadas para sempre na nossa história. Então é um livro muito completo.
É muito importante hoje a gente conseguir dar andamento nessa live, gente. Mais uma vez, vamos ver. Dionísio está chegando aqui. Valei-me Santo Antônio. Rogai por nós para que dê tudo certo nessa transmissão. Ora daí, gente, que eu oro daqui, hein? Aqui, ó, a vida de Santo Antônio é lindíssima e nos motiva a buscar a santidade. É isso mesmo. Agora Dionísio, e melhorou. agora? Agora melhorou bastante. Melhorou. Pois é, Depois eu tô aqui, ó, pedindo a intercessão de Santo Antônio, viu? ele acho que já ajudou agora. Tem que ser, né, gente? A gente tem que pedir intercessão, não tem jeito. Já que vamos falar dele, né? Bom, pessoal, eu vou então apresentar novamente, né, o Dionísio, que está chegando agora. Já tivemos outras tentativas, né? Quem vai falar com a gente sobre Santo Antônio é o autor Dionísio Pedro de Alcântara Lisboa, formado e pós-graduado em Direito, membro da Irmandade de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, Bahia, e autor da Paulus. Seja bem-vindo, Dionísio, como vai? Muito obrigado por esse espaço que a Paulo está abrindo para essa obra que demorou alguns anos para ficar pronta, mas finalmente ficou, e muito agradecido. E é sempre um momento rico a gente falar de Santo Antônio, é sempre de uma grande riqueza e de uma profundidade que realmente este santo merece. Bom, então, Atualizando que não são mais 2 filhos, são 3. Estou com um de 1 ano e meio aqui em casa. pois é, gente, aqui é tudo ao vivo, então assim, eu tô em casa, Dionísio tá em casa, quem assiste as lives da Paulus já presenciou o meu filho aqui participando das lives, porque não teve jeito. Okay. Então fica tranquilo, Dionísio, tá tudo bem. Estamos em casa. Bom, eu já antecipei aqui, né, para todo mundo, que pela Paulus Editora, você tem a obra Santo Antônio contra o Mundo, a história do grande santo para os nossos tempos. É uma obra aí com 13 capítulos. E foi organizador também de orações a Santo Antônio, trezena, responsório e outras invocações. Dionísio, de onde vem esse interesse? Nós estamos falando com um devoto de Santo Antônio? Pode ter certeza disso. É uma tradição legada na família. Existem registros de que a devoção a Santo Antônio na família tem mais de 200 anos. E é uma tradição maravilhosa que nós herdamos. Eu herdei de minha mãe, minha avó, meu avô, bisavô. E é uma das coisas, um dos traços culturais dessa época junina aqui na Bahia, realmente esses 13 dias. Nós rezamos em 13 dias, né, as trezenas. São raros que fazem tríduo, a grande maioria fazem as trezenas. E eu coloco na dedicatória, né, do livro de orações algo bem marca isso, né, se você tiver a oportunidade de ler, está aqui. Ó. A minha avó materna, Aurea Dulce de Castro Alcântara, e a minha mãe, Ilka de Castro Alcântara Lisboa, que tanto amor, confiança e devoção a Santo Antônio me instilaram, em frente à fraca chama de uma vela posta diante de uma imagem setecentista do lusitano, sempre naquelas 13 noites de junho, normalmente chuvosas, na velha cidade do Salvador. Essa mesma imagem que está aqui. Aqui em cima tem o coração de Jesus, que é o mês do coração de Jesus. E aqui embaixo está Santo Antônio. Os santos do mundo estão aqui. São Pedro, Santo Antônio, São João. Nossa Senhora sempre por perto. Santo Antônio era grande devoto da Virgem Santíssima. Gente, olha só, antes da gente continuar, nós tivemos aqui uma observação. Sede Santos está dizendo o seguinte, uma sugestão para manter a live, desativa os comentários e pede aos irmãos que assistam a live e não curtir agora. Tudo isso gera instabilidade na conexão. Eu vou fazer o seguinte, como a gente teve esse probleminha, eu já vou dar boas-vindas para todo mundo que está aqui. Vou desativar os comentários por enquanto. Em alguns momentos, né, entre uma pergunta e outra, entre um bate-papo e outra, eu ativo novamente, tá? Para ler algumas mensagens de vocês, para que vocês possam aí saudar o nosso autor e fazer algumas perguntas, combinado? Então é por isso, tá bom? Para ver se a gente tem uma melhora aí. Dionísio, quem foi Santo Antônio? Quem foi Fernando de Bulhões, Fernando Martins Bulhões? O que você pesquisou, encontrou e pode nos ensinar?
Uma live é muito curta, mas vou tentar resumir. Muito. Muito curta. Bem, Fernando Martins de Bulhões, segundo uns, segundo outros, Fernando Martins Vicente de Bulhões. O importante é que o nome dele era Fernando. E parece Tá. que o nome Martins é correto, porque seu pai era Martinho. E tem uma irmã, no caso de Fernando, nosso Santo Antônio, que respondia pelo nome Teresa Martini, quer dizer, filha de Martim, né? Uma das irmãs. Era um homem que nasceu durante os primeiros anos de formação do Estado português, né? O Reino de Portugal tinha acabado, né, há poucos anos atrás, ser realmente estabelecido por Dom Afonso Henriques. Foi o homem que realmente cristalizou a independência de Portugal. E o que é que acontece? Ele nasce por volta de 1188, 1195, ainda não se tem uma data correta de quando foi. Depois eu posso dizer a você, ele não morreu com 36 anos, como dizem aí, morreu com mais de 40. Tá. Era um homem que era filho de um cavaleiro do rei, que era baixa nobreza. A mãe dele era mais nobre do que o pai, né? Dona Maria Teresa Taveira. Algumas pessoas dizem que existem registros sobre o pai e a mãe de Santo Antônio, que é só no século seguinte que vai se adotar essa tradição. Isso não é verdadeiro. Se tem registros históricos de que a mãe dele era Dona Maria Teresa Taveira e Azevedo e seu pai era Dom Martinho de Bulhões, existem registros. Pelo menos Dom Martinho era um nome certo. E que desde cedo foi treinado, né? Vivia numa sociedade medieval, Portugal medieval, que recentemente, que há poucos anos tinha expulsado os mouros, né, os sarracenos, de Lisboa, né? A capital, tanto que a capital não era nem Lisboa, era Coimbra. E hoje em dia existe a grande Universidade de Coimbra, uma das mais famosas do mundo, né? E era um homem um menino, inicialmente, no qual Nossa Senhora, a sua mãe instilou desde cedo, desde a mais tenra infância, uma devoção profunda a Nossa Senhora. Dizem com propriedade que Nossa Senhora era tida como madrinha, né? Que naquela época existia essa maravilhosa tradição de você carregar consigo, você tinha uma madrinha certa, dava a Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora foi madrinha dele e ele tem pregações, sermões maravilhosos sobre justamente Nossa Senhora. É interessante que ele foi treinado pelo pai na esgrima, com certeza, na equitação, com certeza, nos contos cavalheirescos e romanescos daquela época, sobre cavalaria, lutas contra os sarracenos, que ainda dominavam o sul, né, da Península Ibérica. Mas foi um garoto que, certamente, os primeiros anos da vida dele foram educados. Né? Ele foi educado, provavelmente, por um tio que atendia pelo mesmo nome, Fernando, né? E desde cedo ele se sentiu atraído pela vida religiosa, não é? E a educação dele realmente deve ter envolvido trivium, quadrivium, o latim, a geometria, o catecismo, com certeza, o cântico religioso naquela época. Já tínhamos o canto gregoriano, já bem desenvolvido. Certamente foi menino de couro, né? Tanto que um dos primeiros milagres dele, um dos primeiros milagres que ainda existe hoje lá na Catedral de Lisboa, é relacionado com sua infância, justamente com o menino de couro da Sé, né? Não era Sé na época. Com o decorrer do tempo, né, era uma pessoa de profunda oração e aplicação aos estudos. Ele desenvolvia esses dois lados, de oração e agudeza e disciplina e memória prodigiosa no que diz relação aos estudos. Alguns anos depois, já adolescente, ele ingressa na Ordem dos Agostinianos por volta dos 15, 16, 17 anos. Ele entra na Ordem Agostiniana, que era uma ordem profundamente intelectual, né? Uhum. O mosteiro de São Vicente de Fora, inicialmente, lá em Lisboa, né?
E naquela época não tinha imprensa, então existiam aqueles tomos gigantescos, né, que envolviam várias obras de grandes filósofos, teólogos, escritores clássicos, escritores cristãos. Então ele leu aqueles tomos, todos manuscritos, né, todos escritos à mão, que estavam lá no convento de São Vicente de Fora. Por que de fora? Porque estava fora das muralhas de Lisboa. Mas ele era muito incomodado pelos parentes e pelos amigos e parentes. Aquilo ali o incomodou profundamente. Ele vai para o mosteiro da Santa Cruz, em Coimbra. E a biblioteca lá era muito maior ainda do que a de São Vicente de Fora. E lá ele desenvolve de uma forma ainda muito mais aplicada, muito mais laboriosa, a questão do intelecto e do estudo. Recordando que ele entrou na vida religiosa, dizem muitos, devido a ele prezar muito pela pureza. E ele sentia já entrando na adolescência, as tentações carnais eram muito, incomodavam muito. Por isso que ele foi buscar. A gente vê Santo Antônio com o lírio na mão, significa pureza. Porque a pureza é um trabalho de muita oração, de muito esforço. Não é para qualquer um, não. Tem que realmente ser pessoas estudadas e firmes, acima de tudo, na devoção e na oração. E sem isso é muito difícil. E ele conseguiu, por isso ele usa o lírio. E do outro lado está as escrituras, né? Então, alguns anos depois de adentrar nos agostinianos, ele vai para os franciscanos, atraído pelo ideal de São Francisco, né? Quando ele atendia como porteiro lá no Mosteiro de Santa Cruz, os franciscanos tinham acabado de chegar em Portugal. E 5 franciscanos, frades, no caminho por Marrocos, passam por lá e pedem esmola, porque eles eram esmoleiros, viviam da esmola, e batem na porta do Mosteiro da Santa Cruz, e quem atende, o cônego, né, Fernando. Nessa época, ele já era sacerdote, né? Lá dos agostinianos. E ele vê aquele exemplo maravilhoso de pobreza, de despojamento, e devido a alguns problemas internos muito graves que estavam acontecendo dentro do Mosteiro da Santa Cruz, resolve mudar de ordem religiosa, o que só era permitido quando você ia de uma ordem menos exigente para uma mais austera. No caso dele, como os franciscanos eram muito mais austeros do que os agostinianos, para ele não deve ter sido algo tão complicado. Ainda mais que, devido aos problemas que estavam acontecendo na Santa Cruz, lá no Mosteiro Agostiniano, problemas que envolviam o prior com César, o fato dele ter uma vida exemplar, ser um homem de oração, ser um homem de caridade, certamente tanto que existe uma escrita muito, os primeiros registros da vida de Santo Antônio falam que quando ele pediu para sair e estava se despedindo dos cônegos agostinianos da Santa Cruz, um irmão disse assim: vai mesmo, vai que você vira santo. Uma forma de... Olha, profetizou. Não, de gozação, como a gente diz hoje. Né? Gozação na cara do outro. Vai que você pode até ser santo. Aí diz: olha, se no dia que eu virar santo, deem graças a Deus, porque vocês vão ter... Se eu virar santo, ele também faz um tom de chacota também. Se eu virar santo, vocês vão ter um intercessor no céu. Pronto. Não é? Agora, Dionísio. Oi. Hoje é dia 12 de junho. Eu gostaria de fazer uma observação aqui para as pessoas, que a data de comemoração que a gente celebra, o dia de Santo Antônio, é dia 13 de junho, mas não é por causa do dia dos namorados não, né, Dionísio? Não, é a data é a data do falecimento. Da morte de Santo Antônio. E aí, aqui no Brasil, não sei se em outros países também, ele tem essa popularidade de ser o santo casamenteiro. Você que é um pesquisador, diz pra gente, é ou não é o santo casamenteiro? Também. E por quê? Também porque muitos milagres atribuídos a Santo Antônio, a intercessão de Santo Antônio, envolvem a figura, o sacramento do matrimônio. Muitos. Um deles é de uma moça que Santo Antônio já tinha morrido. Ela queria um casamento e a família era muito pobre naquela época. As moças casadoras tinham que ter dote. Como essa moça era muito pobre,
foi até uma igreja na qual tinha uma imagem de Santo Antônio e começou a fazer orações pedindo a Santo Antônio que intercedesse para conseguir um marido. Porque a coisa estava tão feia, mas tão feia, a família dela vivia em miséria tão grande, a miséria era tão grande que dizem até que a mãe estava querendo colocá-la, para sustentar a família, colocá-la na má vida. Prostituição. Né? E ela, desesperada, porque ela era uma pessoa muito... Essa moça era muito católica, muito religiosa, ela procurou a ajuda de Santo Antônio. E durante a oração a Santo Antônio, ela encontrou debaixo da imagem um bilhete. Ela achou estranho aquilo, ela pegou um bilhete, era uma espécie de uma nota promissória ao portador. Hoje em dia não existe mais o título ao portador. Ela estava na igreja, né? Estava na igreja e encontrou debaixo da imagem uma nota promissória de uma pessoa dizendo que por esse documento pague-se o peso desse bilhete em prata, de uma forma até jocosa, né? Um valor ínfimo em prata. E ela foi até onde estava... quando ela olha a assinatura, era um dos maiores agiotas, um dos homens mais ricos da cidade. Ela leva para esse homem o bilhete para pagar o peso em prata. Chega lá, o homem, com aquele descaso, né, pega o bilhete, lê, reconhece a assinatura, coloca no peso da balança. Só que o peso do bilhete, da nota promissória, não conseguia fazer com que houvesse os pratos da balança se equilibrassem. É interessante isso. Ele não acredita no que está vendo. Ele olha a balança para ver se tem alguma coisa errada, coloca de novo a nota lá e não acredita nos próprios olhos. Começa a colocar prata no outro prato da balança, começa a colocar e nada. Quando chega a uma determinada quantidade, se eu não me engano, eu não sou muito especialista em medidas, mas dizem que é em torno de 7 onças de prata. Aí sim, depois de 7 onças, que era uma quantia muito grande para a época, aí sim os pratos se equilibram. Aí ela sai toda contente, né? Com aquela prata que vai servir pro dote para ela se casar. E ela se casa. E depois aquele agiota não acredita no que está vendo, ele olha melhor aquele bilhete e aí se recorda. Aí ele se recorda que aquela quantidade de prata tinha sido de uma promessa, de uma graça que ele tinha alcançado, que ele não tinha cumprido junto a Santo Antônio. Uau! E esse milagre você apresenta, né, no livro, na sua obra, entre outros também. Santo Antônio, ele foi um santo que ele fez milagres em vida, né, Dionísio? A gente tem aí algumas histórias de outros santos, mas Santo Antônio, além desse milagre que você apresentou pra gente, que ele não estava mais em vida, mas também tem outras histórias que inclusive você apresenta pra gente, se você puder destacar algumas. Para você ter uma ideia do processo de canonização dele, né, que engraçado, durou menos de um ano, foi o processo de canonização mais rápido da história. Não tem nenhum santo. Nem Irmã Dulce, que é daqui da nossa Bahia querida. Sim. Nem João Paulo II, nenhum santo conseguiu ser tão rápido a canonização como a de Santo Antônio. E em tempos em que o processo de canonização era muito mais rigoroso e austero do que o dia de hoje. Menos de um ano. Ele morre em 13 de junho de 1231. Em maio de 1232 já está canonizado pelo Papa. Que inclusive eu conhecia. E para você ter uma ideia, nesse processo de canonização são registrados pelo menos 40 milagres. Pelo menos 40 milagres. Existem milagres, por exemplo, de bilocação, né? Registrados, alguns determinados místicos, alguns santos têm essa virtude concedida por Nosso Senhor de poder estar presentes em 2 lugares ao mesmo tempo. Padre Pio foi um exemplo mais recente, né? Padre Pio morreu com 52 anos. Mas para você ver que realmente os registros de milagres, muitas vezes as pessoas têm como, são coisas que aconteceram na Idade Média, é coisa muito floreada, são coisas que brotam da imaginação e da devoção popular. Então, mas não. Temos um santo que morreu há 52 anos que fazia bilocação. Temos um santo que morreu, Padre Pio, há 52 anos, levitava, entrava em êxtase. Santo Antônio, certamente também. Então, ele ao mesmo tempo estava pregando, conta-se que Santo Antônio estava pregando, era um pregador excepcional. Né? Sim. Era um homem
assim como ele tinha um intelecto prodigioso, a sua facilidade de se comunicar com o povo, que é dos mais nobres, a plebe mais humilde, era algo muito patente. E surpreende, né? Então, o que é que acontece? Durante uma pregação, né, na igreja, ele simplesmente para estático, abaixa o capuz e fica imóvel. Ninguém sabe o que estava acontecendo. Isso durou minutos, ou não se sabe precisar o quanto tempo foi, mas foi um tempo considerável. E as pessoas se perguntavam o que estava acontecendo, mas alguém disse, ele está em êxtase, mas ele estava lá em Pádua. Em Pádua. O que estava acontecendo? Deus comunicou a ele, porque essas almas realmente abençoadas, essas almas que realmente receberam tais prodígios, ele estava ao mesmo tempo sendo informado de que o pai dele estava sendo acusado injustamente de um homicídio, porque tinha acontecido lá em Portugal um homicídio e a vítima foi jogada na propriedade do pai dele, do Martinho. E na propriedade, então, a pessoa estava respondendo como o principal suspeito, já estava para ser condenado à forca. Nesse meio tempo, ele se biloca para Portugal, né, e acompanha, anuncia que o pai é inocente, ele como religioso, a pessoa estava escutando, e ele diz assim, para provar que isso estava ocorrendo, ele vai até onde leva a comitiva da justiça, estava julgando o pai dele, até um lugar onde estava o morto, o cadáver. E ora a Deus e pede que, através daquele corpo, fosse revelado se o pai dele era de fato o assassino daquele homem. O homem ressuscitou naquele momento só para revelar que o pai dele era inocente e que o pai dele não era culpado do sangue que alguém tinha derramado. E voltou de novo ao sono da morte. E aí conseguiu absolver o pai dele. Isso aí é um dos registros mais famosos de bilocação. Tanto que depois disso se criou a tradição de se dizer, tirou o pai da forca. Fulano tirou o pai da forca. É por isso? Interessante, não? E aí, muito! E você apresenta outras histórias também. Tem uma outra história de revelação que você coloca no seu livro, né? Uma história também bem conhecida, que é a história da comida envenenada. Você pode contar pra gente? Os hereges, você sabe que naquela época, na Idade Média, a igreja combatia os cátaros. Tem gente que hoje em dia quer tornar os cátaros, inverter os papéis, né? Dizendo que eles eram bonzinhos. Eles não eram bonzinhos, não, senhor. Os cátaros, eles adoravam dois deuses, né? Um deus bom, que teria feito o mundo espiritual, e um mundo material, que era um mundo para eles criado por um deus falso, um deus mau que criou o mundo material e o deus bom que criou o mundo espiritual. Então eles condenavam o casamento, matavam mulheres grávidas, porque diziam que elas transmitiam a matéria e a matéria era má, né? Praticavam a endura, que era uma espécie de suicídio ritual, né, para se libertarem das amarras da matéria, e foram muito combatidos, né, pela igreja, felizmente. E a pregação de Santo Antônio, já de Frei Antônio, já como Frei Antônio, quando ele assumiu o nome Frei Antônio, né, depois que ele assumiu o burel franciscano, né, o hábito franciscano, estava acomodando muito os cátaros. E aí resolveram chamá-lo para uma refeição. E disseram assim, já que esse homem está nos atrapalhando muito, vamos envenenar a comida. Colocaram um veneno suficiente para matar um cavalo. E Frei Antônio, como os franciscanos, eu já recordei, viviam de esmolas. Eram esmoleres, eram pessoas que viviam da boa vontade alheia, né, da caridade alheia. E o que acontece? Ele, com toda a educação, com toda a sutileza, viu nisso uma oportunidade também para converter os cátaros. Ele tinha convertido muitos cátaros. Existem muitos registros de conversão. Conversão de mulheres de má vida, conversão de malfeitores, conversão de agiotas. E os cátaros também estão nessa lista, né? Uhum. Ele vai, senta na mesa com os cátaros, começa a pregar para eles, a conversar com eles e se alimentar. Antes de se alimentar, ele faz o sinal da cruz. Você sabe se ele já sabia que a comida estava envenenada. Ele começa a se alimentar e, ao mesmo tempo, pregar para os cátaros que estavam ali naquela mesa com ele.
E estão ali doidos esperando que ele caia duro, morto. Continua comendo, boa, pede mais. Né? E eles ali esperando naquela ânsia. Tem que cair, o homem diz, tem que cair, tem que cair. Termina a refeição, ele se despede, se levanta, aperta a mão de todos e sai. É um dos maiores milagres, realmente, esse da comida envenenada. E, diante disso, alguns daqueles homens ali se converteram. É um dos vários milagres dele que diz respeito à conversão, né? E, É um dos mais conhecidos, né? E revela também aquela questão que está no final do Evangelho de São Marcos, né? Que diz assim, aqueles que creem em mim farão coisas ainda maiores, né? Pegarão em serpentes e elas não lhe farão mal, comerão alimento envenenado e nada sofrerão. Então, é uma forma até mesmo de cumprimento das Escrituras. A vida de Santo Antônio é um evangelho vivo. Né? Ele era fiel devoto, fiel seguidor, né, de São Francisco. Ele queria ir para o Marrocos quando ele chega entre os franciscanos de Portugal. A primeira coisa que ele pede é para o Marrocos, ele queria morrer mártir. Esses 5 frades franciscanos que bateram na porta dele morreram mártires no Marrocos. E a transladação dos corpos dele até Portugal foi uma pompa muito grande, porque esses cinco frades franciscanos queriam converter os muçulmanos. Chegou aí, conseguiu poucas conversões, mas isso irritou profundamente as autoridades muçulmanas, que mandou decapitar os 5 frades franciscanos. Quando eles voltam a Portugal, os despojos são reunidos por Dom Pedro, que era um príncipe lá de Portugal, né? O irmão do rei, leva os despojos e durante essa parada triunfal ele quer se jogar também com o martírio. Santo Antônio, por isso que a gente diz na ladainha dele, é o mártir pelo desejo. E aí quando ele vai para o Marrocos para morrer como mártir. Mas toca o pé no Marrocos, cai doente, não pode continuar a pregação, nem iniciou a pregação. Cai doente e se questiona, não é isso que Deus quer para mim, não é possível. Não vai cumprir esse desejo de eu morrer mártir. Né? Quem morre mártir vai direto para o céu. E aí, o que é que acontece? Ele resolve voltar para Portugal. Dizem que ele resolve voltar, vai direto para a Itália, porque ia acontecer o capítulo de Assis. Ele ia se encontrar com São Francisco. Em maio de 1221. O que é que vai acontecer? Quando ele chega no capítulo de Assis, 3 a 5 mil frades, ele se maravilha com aquilo. Não é? E conhece a figura de São Francisco. A gente não sabe se eles conversaram. Eu acho que não, mas e ouviu São Francisco fazendo as pregações. E São Francisco escreve para ele, depois de algum tempo, quando a fama dele... No início ele fez de tudo para se esconder. Né? Ele fez, já com o nome de Frei Antônio, faz de tudo para se esconder. Ele era um homem inteligentíssimo, ele era um homem de uma cultura elevadíssima, mas ele queria fazer a questão de ser o cozinheiro. Fazer a questão simplicidade, de fazer humildade, né? E faxineiro, ele fazia questão dos trabalhos mais humildes no mosteiro, né? De Monte Paulo, um mosteiro que até hoje existe lá no norte da Itália, na região ali da Lombardia, perto ali de Milão. E durante olha só como ele foi despertado para ser considerado um dos doutores da igreja, um dos homens mais inteligentes. Ia haver uma ordenação sacerdotal por volta de 19 de março de 1221. E nessas ordenações, normalmente eram chamados os clérigos mais inteligentes, mais cultos, mais preparados para fazerem a pregação. Sim. Não é? E aí chamaram primeiro logo os dominicanos. Vamos pensar os dominicanos. Aí os dominicanos, não, eu não preparei nada, eu não preparei nenhum sermão, eu me deu por escusado, arranja outra pessoa. Aí foram para as outras ordens religiosas que estavam lá presentes, ninguém quis, todo mundo saindo pela tangente. Aí chegou no superior de franciscano e diz assim, o que é que o senhor acha, Frei Graciano? O Frei Graciano que eu trouxe para Monte Paulo, né, para o norte da Itália, aquela região. Aí ele disse assim, vamos ver se aquele cozinheiro ali, vamos ver, ele é franciscano. E os franciscanos, o pessoal não é, naquela época, a gente não é muito forte nas questões dos estudos, não. Mas ele tinha vindo dos agostinianos. Vamos pegar esse cozinheiro aqui, porque se ele falar bobagem, a gente pelo menos
entende porque ele é franciscano, coitadinho. Pronto, está explicado, né? Aí colocaram ele para fazer a pregação. Só sei que quando o homem começou a pregação, digamos que todo mundo ficou com o queixo caído. Ele entreteve todo o auditório, e a partir daí a fama dele se espalhou por toda a Itália. E depois ele vai para o sul da França também desenvolver um trabalho E aí maravilhoso. começam os sermões de Santo Antônio, é daí que começam? Ele começa a... Primeiro ele foi colocado para ensinar em Bolonha. Ele foi um dos primeiros realmente a lecionar na Universidade de Bolonha, né? Durante um ano. Né? E realmente ele deve ter passado pelos estudos para os franciscanos, muita coisa de Santo Agostinho, por exemplo, o Tratado sobre a Trindade de Santo Agostinho é maravilhoso, né? Os tratados de São Bernardo, certamente muita coisa dos padres da igreja primitiva. Ele estudava muita patrística, né? Muito. A patrística que vocês publicam pela Paulus, os famosos livros verdes da patrística. Tenho aqui, ó. Maravilhoso. Maravilhosos. São a base, realmente, além das escrituras, são base da fé. E aí São Francisco diz assim, esse homem está lecionando lá um ano, mas tem os cátaros. Vamos mandar esse homem para a França, para ficar lá. E ele fica durante 3 anos percorrendo a França, né? E tem um milagre maravilhoso. Ele está lecionando no mosteiro, fazendo uma pregação belíssima ali pela França. E no fundo do mosteiro tinha um lago, um laguinho. Esse lago dizem que existe até hoje. Com as rãs, e as rãs estavam incomodando muito a pregação dele. Aí ele chega na janela assim, rãzinhas, por favor, silenciem, porque estão atrapalhando minha pregação. E elas silenciaram. Silenciaram, tanto silenciaram, tão silenciosas até hoje, porque ele se esqueceu de mandar elas voltarem para o achar se elas quisessem. Sensacional. E tem outro episódio dele, inclusive, essa questão dele com os animais vem desde a infância, né? Você traz pra gente um episódio na infância dele em relação às aves. Você pode contar pra gente? Tem pelo menos 3 tradições antonianas da infância dele que são maravilhosas, muito belas. Uma dessas tradições, a primeira, vamos falar da mais antiga, que é anterior a essa, quando ele era menino do couro, lá na atual, onde hoje em dia é a Catedral de Lisboa, e o demônio estava atrapalhando muito a concentração dele na oração, porque ele era uma pessoa que, quando entrava em oração, para você ter uma ideia, os joelhos dele, quando fizeram a exumação do corpo dele, a última, em 1981, para tirarem relíquias e fazerem estudos, né? Os dele estavam com a formação de joelhos em forma de corcova de dromedário, porque de tanto ele ficar ajoelhado, era um homem que passava dias, horas e horas em oração. Né? Em oração. E ele estava rezando quando era menino, o demônio estava ali atazanando o pobre coitado. Aí ele disse assim, não é possível, vou pedir a Nosso Senhor. Aí pede a Nosso Senhor, aí Nosso Senhor dá inspiração para ele. Ele pega o dedo na parede da subida da escada do couro, lá que leva para a parte de cima da igreja, ele risca uma cruz com a mão. E a pedra, como se ela fica como se fosse, ela afunda sobre o dedo, a pressão do dedo. E tem lá até hoje, se você botar no Google, gente, tem lá a cruz tecida que Santo Antônio traçou na parede, né, dura, parede realmente, da igreja lá da catedral da atual Catedral de Lisboa. Está a poucos metros da casa dele. De onde era a casa dele, que também é outra igreja também muito bonita. Mas você falou agora desse milagre fantástico, maravilhoso, dele com os pardais, que o pai queria. O pai era um proprietário de terras, também era um homem da nobreza, era cavaleiro do rei, não era alta nobreza. Uhum. Mas ele tinha uma área onde ele cultivava, né? E nos arredores da cidade, né? E estava perto de colocar o trigo para ser colhido. Então ele pede ao filho, meu filho, está aqui, espanta aqui as aves para não deixar as aves comerem a nossa colheita. Aí ele, como filho obediente, tá bom, meu pai, eu prometo que as aves não vão encostar na colheita. Aí o pai vai para a cidade para trazer os trabalhadores para fazerem a ceifa do trigo. Nesse meio tempo, o que é que vai acontecer? O garoto Fernando ainda menino, ele ouve ao longe da igreja tocando. Dizem alguns que é a igreja de São Mamede, essa igreja não existe. E lá em Lisboa. Né? Ele não resistiu.
Hã? Aí ele Ainda não existe. resistiu. Ele viu o sino, e o sino normalmente ou ele anunciava ou a missa, não é? Ou algum ofício. E ele era um homem, Uhum. um garoto muito devoto, eu disse, como é que eu faço? Eu disse a meu pai que eu não ia deixar as aves que espantam nas aves para não comerem a nossa colheita. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí ele teve uma ideia brilhante, né? E aí, vamos cortar um pouco esse que aconteceu, vemos o pai dele voltando já com os trabalhadores para fazer a colheita. Tá. E aí encontra a colheita ali toda pronta, mas não encontra o garoto. Ele disse, poxa, ele não me obedeceu. Eu disse a ele que ele não permitisse que as aves viessem comer a colheita. Tudo bem que a colheita está intacta, mas cadê ele? Aí ele viu ao longe a igreja e disse, já sei onde ele está. E aí veio o menino Fernando vindo se dirigindo para eles. Eu não te disse que você não deixasse as aves comerem a colheita? Aí ele, mas meu pai, eu prometi que eu não ia deixar as aves comerem a colheita. Tudo bem. Mas eu não disse que eu não prometi que eu ia ficar aqui. Ó, aí pegou o pai pela mão, levou o pai até onde tem um celeiro, onde a colheita ia ser guardada, né? Um celeiro vazio, enorme. E o que é que vai acontecer? Ele abre a porta do celeiro, aí mostra, meu pai, olha aí, ó, eu prometi, tá cumprido. O celeiro repleto de pardais, todas as aves daquelas redondezas estavam todas Tava no dentro. celeiro. E eu pedi a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, que as aves viessem para cá. Aí, ó. Cumpri minha promessa. E tem outro milagre, Sensacional. tem outro milagre também de uma moça que, naquela época, você não tinha água encanada em casa. E você tinha que ir até as fontes para abastecer, né? E aí o que acontece? Uma criada, né, não se sabe se da mãe dele, não se sabe de quem era, foi até a fonte e aí, quando estava com a bilha cheia de água, deixou cair, quebrou, espatifou em 1000 pedaços e começou a chorar inconsolável. Ele viu aquilo, né? Pediu a Nosso Senhor que desse um jeito, porque estava muito, mas muito tocado com a situação da criada, que talvez fosse até castigada por isso. E quando ele termina a oração, ele simplesmente pega os caquinhos e começa a montar todo o vaso e entrega de novo a menina que reenche o vaso de água, toda contente, vai embora para casa. Sem usar cola, sem usar nada, ele simplesmente juntou os caquinhos. De oração, Nosso Senhor atendeu, Nossa Senhora. Olha que O milagre bacana. da mula. Não posso deixar de contar o milagre da mula, porque ontem foi dia de Corpus Christi. Santo Antônio era um homem profundamente devoto da Santíssima Eucaristia, né? E Uhum. já no tempo de Agostiniano, ele queria ver ele, como era porteiro, lembra que ele era porteiro, que eu falei que era porteiro lá atrás? Sim, os agostinianos. E como porteiro, ele não podia ter acesso muitas vezes à missa que estava sendo celebrada por algum outro sacerdote. E aí, naquele momento, ele pedia que Nosso Senhor desse um jeito aquilo, porque ele ouvia o sino tocando, indicando que estava havendo a consagração. E aí o que acontece é que as paredes do mosteiro simplesmente se tornavam transparentes. Era como se não existia. E ele via tudo o que acontecia durante a missa. Tanto que testemunhas do processo de canonização relatam, pessoas que foram recolhidas em Portugal, no processo de canonização, relatam que ele contava como foi a missa, tudo que ocorreu durante a missa, com riqueza de detalhes, né? E voltando ao milagre da mula, que ocorre anos depois, eu falei para você dos cátaros. E entre os hereges cátaros, né, e valdenses, tinham várias cepas de hereges lá no norte da Itália. Existia um homem chamado Bonvilo. Bonvilo era um herege que não acreditava no claro, sendo herege, não acreditava na Eucaristia. E aí ele propôs a Frei Antônio. Frei Antônio, eu não acredito nisso aí não. Sua pregação é muito bonita, né? Desafiando Frei Antônio na frente de um auditório gigante, uma massa de gente. Eu não acredito. Mas eu vou fazer uma aposta, tanto não acredito que eu vou fazer uma aposta que eu sei que eu vou vencer. Vou deixar uma mula que eu tenho lá no meu estábulo 3 dias sem comer. Depois de 3 dias, eu vou soltar o bicho aqui nessa mesma praça que nós estamos e o senhor vem lá com o seu Deus que o senhor diz lá no pão. Vamos ver para onde é que a mula vai atentar. Para ver que até os animais burros
que é que eles vão fazer? E aí, Frei Antônio disse assim, olha, a Deus não se tenta, mas para a edificação das almas e para o bem daqueles que estão aqui, para a maior glória de Deus, eu aceito sua aposta. E aí, em 3 dias, o homem deixou a mula sem se alimentar, só Sem bebendo comer. água. Enquanto isso, ele, Frei Antônio, foi rezar, né? 3 dias de oração intensa. Na data marcada, no dia e a hora marcada, Frei Antônio sai da igreja com a custódia na mão. Não é essa custódia como temos hoje, né? Ela parecia mais um pombal, bem bonitinho, assim. Uma casinha de pombal. E ele vai até o meio da praça e fica do outro lado fica o herege com o saco cheio de aveia, cheio de ração, né? E aí, do outro lado da praça, manda, pode soltar a mula, soltem a mula. Solta a A mula. mula, soltaram a mula. E aí a mula foi correndo para onde estava a ração. Quando ela está no meio do trajeto, ela olha assim, vê Santo Antônio com Frei a custódia Eucaristia. de mão e tranca. Ela para. E aí ela vai até onde está a custódia, né? E reclina as patas dianteiras diante da custódia. E fica em adoração, como se fosse em adoração. Todos os presentes ali ajoelham-se. O herege, o já convertido, em adoração se ajoelha Nosso Senhor. E Também. até hoje a praça existe em Rimini, na antiga tradição. Uns dizem que é na França, eu acredito mais na tradição que diz que é na Itália, em Rimini. Uma praça que existe até hoje. O nome da praça é a Praça do Mulo, na Tá Itália. explicado por quê. E aí os hereges estavam ali, todos se converteram. Existem Não, muitos. aliás, tudo está explicado. Inclusive está explicado por que esse processo dele foi tão rápido, né? Ele, na verdade, ele poderia ser até o patrono de várias áreas, né? Porque que bacana, que cada história linda, daria para ficar aqui a tarde inteira ouvindo tantos e tantos milagres. Dionísio, eu Teve tenho um uma lá. curiosidade. Hum, Você falou, ele nasceu em Portugal, hum, depois ele passou muito tempo na França, mas 3 por que anos. que ele dá... E por que que ele é tão popular no Brasil? De onde vem essa popularidade, né? Essa devoção por Santo Antônio? Opa! Essa devoção por Santo Antônio, ela foi trazida pelos colonos portugueses para o Brasil, na época do Brasil colônia. Já no século XVI, nós temos uma imagem de Santo Antônio aqui na Igreja do Carmo, pedra, que ela é datada de 1582. Ou seja, algumas décadas depois do descobrimento do Brasil. Né? Existem, para você ter uma ideia, na época em que houve a invasão, Salvador durante um ano caiu, entre 1624 e 1625, Salvador caiu sob o domínio holandês. Antes deles irem para Pernambuco, eles ficaram aqui um ano. E muito se pediu a Santo Antônio que ajudasse na expulsão dos holandeses, que estavam espoliando o povo, né? E destruindo as igrejas e transformando as igrejas em templos calvinistas, templos protestantes. E muito se pediu a Santo Antônio que intercedesse. E tanto que Santo Antônio, em menos de um ano, os holandeses foram expulsos de Salvador. E nunca mais botaram os pés aqui. Eles tentaram colocar depois, em 1638, com Maurício Gonçalves, né? Tomaram a porradinha deles aqui de novo. Desta vez eles não conseguiram nem ficar, nem entrar aqui. E tudo, muitas orações de Santo Antônio pedindo a libertação da cidade dos holandeses, que eles não voltassem mais. E depois eles foram para Pernambuco, onde se estabeleceram. Existem muitas cidades em que Santo Antônio ele é padroeiro da cidade, né? Existem muitas cidades em Santo Antônio, então, principalmente no Nordeste. O Sudeste também, mas o Nordeste... Ih, deu interferência no meu. Era alguém que tinha uma patente militar. Esses eram os praças. Tinham solto, que algumas câmaras de vereadores do interior, algumas cidades do interior, pagavam a Santo Antônio. Esse dinheiro do solto era destinado a alguma ordem, a alguma igreja de Santo Antônio, e destinava isso aí para os pobres, para os mais desvalidos. Isso era uma tradição muito bonita, que infelizmente, com a separação da igreja de Estado que aconteceu com o golpe, né? Aquele evento vergonhoso, foi a votação da República. Infelizmente, houve esse rompimento desse liame entre a igreja, o Estado, a fé do povo. Paciência, vivemos outros tempos, mas
não custa nada a gente concordar. Então, isso é muito arraigado. Mas mesmo assim, a tradição de amor a Santo Antônio, de devoção a Santo Antônio, perpassa as gerações. Eu contei que a trezena são 13 dias. Intensa oração. A gente está vivendo aqui a quarentena, mas está todo mundo rezando sua trezena em casa. Existe essa tradição muito bonita de oração, de rezar as trezenas, a qual, inclusive, eu escrevi aqui. É a trezena que a gente reza. Interessante que são várias... por exemplo, você quer cantar uma invocação ao Espírito Santo, tem 3, 4 invocações ao Espírito Santo, você escolhe o que você sabe cantar. O responso de Santo Antônio, os benditos de Santo Antônio, súplicas, tem muitas orações que dá para você fazer sua trezena. Então, cada família aqui tem sua tradição. E fui recolhendo essas tradições, além da minha. Peguei tradições de outras famílias, né, 200, 300 anos, trouxe para cá e acho que, por isso que eu digo, eu não sou o autor desse daqui, eu não sou autor, não, sou autor desse. Esse aqui eu sou organizador. São tradições de famílias, tradições da igreja de Santo Antônio do Carmo, de uma tradição fantástica da trezena de Santo Antônio. E Santo Antônio também na Barra. Tem outro bairro aqui muito famoso também, Santo Antônio, Cosme de Farias, também tem uma paróquia de Santo Antônio. Mas em todas as paróquias de Salvador, boa parte do Nordeste, se resta presente. É algo profundamente arraigado na alma do brasileiro e principalmente do nordestino. Gente, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, porque está muito bom o papo. Agora começaram a aparecer algumas perguntas, mas infelizmente, se a gente não encerrar dentro de 1 hora, o próprio Instagram, ele derruba a live, né? Então, para que isso não aconteça, para que a gente tenha até uma despedida com qualidade, enfim, eu vou já me despedir de Santo Antônio, do Dionísio. E eu quero agradecer a todos vocês pela participação. Tem algumas perguntas aqui. A Sandra está perguntando sobre o pão. Durval também está aqui. Tem muitas perguntas. Por que o nome Santo Antônio de Jesus da cidade baiana? Outra pergunta sobre os pães. Se você conseguir responder rapidinho pra gente, Dionísio, sobre os pães, que já tem umas 3 pessoas perguntando, mas muito rápido, porque o nosso tempo está encerrando. Pode ser? A tradição do pão é uma tradição muito bonita, muito antiga. Ela advém do milagre de Santo Antônio, que ele, como eu contei, ele vivia muito da esmola. E também eram pessoas que também prestavam a caridade da esmola que muitas vezes recebiam. Certa feita, bate na porta do mosteiro franciscano em que ele está, né? Uma horda de mendigos e pedem comida. Ele, muito sentido com aquela situação, ele vai até a despensa do ficava normalmente na parte de baixo, saca de todo o alimento que pode e praticamente limpa a despensa e leva até esses mendigos e os despede, né? Os abençoa e os despede. Algum tempo depois, o superior dele, fomos até a despensa, está vazia, por que isso? Não, porque vieram, aí de conta do caso, os mendigos aqui, não há porque não alimentá-los. Sim, mas agora a despensa está vazia. Vá agora na dispensa. Ele fez uma oraçãozinha e mandou o rapaz ir para a dispensa. O superior vai na dispensa e a dispensa de novo abarrotada. E esse é o pão de Santo Antônio. E existe uma tradição muito bonita, né? Eu acho que não vai dar tempo, Dionísio. Você coloca vai cair. Dentro da farinheira, você coloca dentro da farinheira, onde você coloca a farinha de trigo, a farinha de mandioca, que a gente come muito aqui no Nordeste, a farinha de mandioca, que Santo Antônio nunca vai deixar faltar o pão em sua casa, o de trigo ou de mandioca. Dionísio, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, é o seguinte, quem está perguntando aí sobre o livro dele, nós vamos falar aqui para você, que é Santo Antônio. Ele tem 2 livros, né, onde um ele foi organizador e o outro é Santo Antônio contra o Mundo, a História do Grande Santo. Entra no site da Paulus, você vai ter 15% de desconto hoje, tá bom? Nos livros do Dionísio, entre outros títulos da Paulus também, utilizando o cupom LivePaulus. Muito obrigada a todos vocês pela participação. Dionísio, valendo Santo Antônio, muito obrigada pela sua participação e um abraço e até a próxima. Um grande abraço para vocês. Santo Antônio abençoe a todos. Tchau. A todos nós, amém. Tchau, tchau.